Bom dia, classe! Bom dia. A graça e a paz, tudo bom, meus irmãos? Amém. Vamos então hoje para a nossa aula 7. Vai ser uma aula de história, então vamos começar orando a Deus, pedindo para que o professor dos professores, o mestre dos mestres, ilumine a nossa mente e nos dê a capacidade de guardar todas essas informações que são importantes para a nossa capacitação na vida cristã. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar a Deus. Pai amado, eu quero, Senhor, em primeiro lugar, clamar a Tua presença nessa aula de escola bíblica, clamando, Senhor Deus, a Ti, a iluminação, o entendimento daquilo que nós vamos estudar hoje nessa aula, Pai. Que esse conteúdo, Senhor, seja gravada na nossa mente. É importante, Senhor, conhecer como se deu a interpretação da Tua palavra desde os tempos antigos até hoje, ó Pai. Que esse conteúdo sirva como bagagem para que a gente argumente com as pessoas a respeito da verdade da Tua palavra. E que a aula de hoje, Senhor, produza em nós um preparo para que a gente vá adiante na propagação da sua mensagem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós teremos uma aula focada em história da interpretação bíblica. Mas estudar a história da interpretação bíblica vai muito além de conhecer fatos que aconteceram. Envolve em compreender como homens e mulheres de Deus se esforçaram ao longo dos séculos para entender de maneira correta a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos que a interpretação da Bíblia nunca foi algo fácil e natural. Sempre ocorreram perigos na leitura da palavra. E quais são esses perigos? Primeiro, fazer uma má leitura. Você pode pegar o texto e ler o texto de uma maneira equivocada. E nós sabemos que um dos princípios da doutrina das Escrituras é a inerrância. Então, a Bíblia, ela não tem erros e ela não conduz a pessoa ao erro. Sem falar também os riscos de heresias e até mesmo mestres que usam da palavra de Deus para manipular as pessoas. Então, nós devemos compreender a história para que a gente não fique refém disso que eu acabei de falar para vocês. Deus sempre levantou e Deus sempre levantará pessoas comprometidas em preservar a verdade da sua palavra, a fé e a pureza do evangelho. Então, hoje, ao estudarmos esse tema, não estamos apenas aprendendo história, mas nós vamos dar valor ao texto que nós temos acesso, graças a Deus, ainda a Bíblia e a fidelidade do que está escrito nesses textos. Então, cada aula será uma oportunidade para que a gente entenda como se deu a interpretação bíblica nos tempos antigos até chegar os nossos tempos atuais. E como que nós podemos ser instrumentos de Deus aplicando todo esse conhecimento na nossa vida cristã. Lembra que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a gente já leu esse texto, diz que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados e que maneja bem
a palavra da verdade. Então, quando estudamos a Bíblia, percebemos que a maneira que interpretamos o texto nos levará a algum lugar. O método literal, ele nos leva para um entendimento pré-milenista. Em comparação com o método alegórico, se nós aplicarmos esse método, ele nos dará uma visão completamente diferente. Ele nos levará a uma visão amilenista. Claro que esses temas, eles estão dentro da escatologia, que são os estudos dos últimos acontecimentos. Eu trouxe só um exemplo para vocês repararem que a forma como lemos a Bíblia, ela direciona o entendimento. O método literal leva a uma visão. O método alegórico leva a uma visão completamente contrária. Parece que a Bíblia não é clara. Parece que a Bíblia é confusa. Os judeus dizem isso. Nossa, por que vocês leem a Bíblia e vocês cristãos chegam a tantas conclusões diferentes? Nós do judaísmo lemos o Taná e não temos tantas divergências como vocês no cristianismo têm. E a resposta está aí. A forma como as pessoas leem o texto, como elas interpretam o texto. Então, nós vamos compreender a respeito disso. Qual entendimento está correto? A visão pré-milenista ou a visão amilenista? Então, nós vamos estudar a Bíblia e voltar no tempo para conseguir responder esse exemplo que eu trouxe aqui. Dentro do estudo da Bíblia existem várias polêmicas, vários assuntos polêmicos, vários entendimentos diferentes, que a resposta está na própria Bíblia. Então basta a gente nos debruçarmos, estudarmos, nos esforçarmos bastante para chegar na resposta correta. Então, sabemos que a lei, quando eu falo lei, eu quero dizer a Torá. A lei foi dada por Deus a Moisés. E quando Deus deu a lei a Moisés, o idioma foi o hebraico, que era o idioma que o povo falava naquela época. Mas Israel insistiu em desprezar a palavra do Senhor, insistiu em afrontar Deus. E o que aconteceu diante disso? Deus sempre alertando o povo sempre desprezando, coração endurecido, coração obstinado. Então Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Quando o povo chega na Babilônia, eles ficam lá 70 anos. Isso os irmãos já conhecem. E o que acontece nesse período que o povo ficou cativo na Babilônia? Eles começaram a se misturarem com a cultura babilônica. E qual era o idioma falado na Babilônia? O aramaico. Então eles começaram a deixar de lado o idioma deles, a sua língua materna, para começar a falar um idioma de um povo diferente, que é o aramaico. E qual é o grande desafio desse acontecimento? O povo começou a perder o seu próprio idioma. E a lei foi escrita em qual idioma? No hebraico. Quando eles voltam para sua terra, esse é o grande desafio que o povo encontra. Como nós vamos entender a palavra de Deus
escrita em hebraico, sendo que a maioria de nós já não domina mais o idioma. Então percebe que, nesse momento, foi necessário, então, um esforço muito grande para começar a interpretar a Bíblia. Foi nessa situação que Deus levantou Esdras. Ou Esdras. Esdras, ele foi um escriba. Mas ele foi um escriba dedicado no que ele fazia. E o que ele fez? Ele reuniu o povo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos reunindo o povo para quê? Para ler o livro da lei dada por Deus e explicar o seu sentido original, como está escrito no texto. Então, você vê uma preocupação do povo, assim que volta para sua terra, em querer entender a vontade de Deus que foi revelada por ele, através de Moisés, a princípio, dando a sua lei. E esse mesmo comprometimento que o povo de Israel teve quando voltou para sua terra, em querer entender a palavra de Deus, nós devemos também ter esse mesmo comprometimento. Por quê? Se você alimenta o seu espírito, agora eu quero trazer uma prática para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Se nós alimentamos o nosso espírito, então, na guerra que todos sabem que nós estamos travando, a gente prevalece. Porque quem alimenta o nosso espírito é o próprio Deus dando o entendimento da sua palavra. Mas quando a gente não tem esse comprometimento de ler e de buscar o conhecimento de Deus, o fruto da carne prevalece. E os irmãos já conhecem quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então nós precisamos ter essa vontade de ler a palavra, de entender, de compreender o que está escrito no original, de maneira fidedigna, para que a nossa vida seja transformada e que através da nossa vida transformada a gente tenha a capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Então nós entramos na interpretação judaica do Antigo Testamento. Como os judeus da antiguidade interpretavam, entendiam a Bíblia. Vamos começar com o rabinismo. O que são essas pessoas? O rabinismo é um grupo. E esse grupo, nós temos as autoridades religiosas, que são os rabinos. E nós temos, dentro desse grupo, as autoridades do governo, que são os escribas. E qual era o método que eles utilizavam para estudar e para compreender as escrituras? O literal. O método literal. Nós vivemos em uma época onde se relativiza tudo. Não existe mais uma verdade absoluta. Isso é o que o mundo fala. Mas existe. Existe uma verdade absoluta. Existe um caminho correto. E se nós aplicarmos o método literal, tudo bom, Mateus? Nós vamos chegar nessa verdade absoluta. Só que, estudando história, eu percebi que não basta apenas estudar sobre o método literal. É a parte teórica. Mas e a parte prática? Do seu entendimento das escrituras. Então, os judeus da antiguidade, hoje ainda acontece, mas a gente está estudando história, né? Então vamos pegar os judeus da antiguidade,
Eles aplicavam o método correto, porém, eles estudavam da forma correta a palavra, porém, eles aplicavam de forma errada. E qual era o erro? Qual era o erro que eles cometiam? E é um erro que nós devemos tomar muito cuidado. De sermos radicais. Eles davam tanta ênfase, eles se preocupavam tanto com o texto, que eles esqueciam o propósito do texto. Qual era a motivação, qual é o significado do texto existir? Então eles estudavam de maneira lógica, teórica, as escrituras, mas a prática espiritual, que é o amor, eles deixavam de lado. E eu quero fazer uma observação aqui. O amor, ele não é permissivo. Ah, Deus me ama, então o fato dele me amar, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Completamente o contrário. Deus me ama, então ele vai me proteger daquilo que me faz ir para o caminho de perdição, onde envolve mais nãos de Deus do que sim. Quando eu vejo a minha filha fazendo algo de errado, eu, por amar tanto ela, eu vou chamar a atenção dela. Mas eu não posso ser radical ao ponto de espancar ela. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Então, mesmo sendo o método correto, eles estavam aplicando de forma errada. E eu trouxe um exemplo bíblico para a gente compreender melhor o que eu estou falando agora. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus é quem está dizendo isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Vamos explorar esse exemplo. Quem está falando isso? Isso é uma exortação. Jesus está chamando a atenção por aplicarem o método de forma errada. E Jesus ele vai falar aqui com quem? Com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os intelectuais, eram os estudiosos, eram aquelas pessoas que interpretavam a lei ao pé da letra, ou é ao pé da risca? Ao pé da letra. Intelectuais, eles dominavam as escrituras. E Jesus vai chamar a atenção desse grupo. Lucas, então eu não devo estudar a Bíblia? Eu não devo me... Não, calma. Não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus ele vai chamar a atenção também dos fariseus. Quem eram os fariseus? Líderes religiosos. Mas eles eram grandes líderes religiosos. A grandeza desse grupo era tão grande que ele tinha uma influência enorme no povo, e não somente no povo, mas na política. Muitas decisões políticas tinham a influência dos fariseus. E por que Jesus chama a atenção deles? Hipocrisia. É essa palavrinha que eu quero chamar a atenção de todos nós. Hipocrisia. O que é ser hipócrita? Ser hipócrita é vir na igreja todos os domingos, levantar a mão e orar e agradecer e louvar a Deus,
mas na segunda-feira, sua vida não condiz com o que você professa aqui entre os irmãos. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a sua vida é completamente diferente do domingo. Isso é hipocrisia. Então, esse grupo, eles se mostravam ser superiores, conhecedores da lei, grandes influenciadores, né? Hoje nós vivemos numa época de grandes influencers, né? Mas a sua vida com Deus no dia a dia era completamente diferente. E Jesus chama hipócritas. Então, não basta apenas a gente ler a Bíblia e entender corretamente. A gente precisa viver isso. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para aprender a parte teórica, mas pedindo para que o Espírito Santo nos dê condições de aplicar toda essa teoria. Em Tiago fala, não sejam apenas ouvintes. Sejam também praticantes. Então, esse é um exemplo, tem vários exemplos, mas esse é um exemplo que eu trouxe na Bíblia sobre aplicar o método correto de leitura, mas fazer completamente diferente. É igual você pegar um remédio, né? Você pega um remédio e a bula diz que você precisa tomar determinada dosagem de tanto em tanto tempo. Eu entendi. Só que aí você, na prática, não faz. Vai ter efeito a medicação? É lógico que não. Então, Jesus, ele traz essa questão. Qual era o problema? Eles interpretavam a lei de uma forma tão literal e rígida que eles chegavam ao ponto de calcular o dízimo das menores ervas. Chega na sua casa, pega um saquinho de orégano e fala assim, eu vou dar o dízimo disso daqui, porque é ordenança bíblica. É ordenança bíblica. Aí você abre o saquinho, conta todos os grãozinhos e separa parte daquilo para Deus. Era o que eles estavam fazendo. Eles chegavam a fazer isso, a separar o dízimo das ervas mais pequenas. Mas eles aplicavam na prática algo completamente diferente. Eles não levavam em consideração a justiça, a misericórdia e a fé. Essa visão nós devemos ter entre nós. Devemos ser justos um para com o outro. Devemos ter um olhar de misericórdia um para com o outro. E devemos ter a fé em Deus, que Ele está conduzindo a nossa comunhão e a nossa vida. Ah, então eu não tenho que dar o dízimo, eu tenho que me preocupar com isso. Jesus, ele não diz isso. Jesus, ele diz o quê? Devíeis fazer a mesma coisa. A mesma coisa que você tem a preocupação em separar o dízimo das ervinhas mais pequenas, você também tem que ter a preocupação de ser justo, de ter misericórdia e ter fé, que também é ordenança bíblica. Então percebam que precisamos de um equilíbrio. Não ser apenas estudiosos e não ser estudiosos de nada, porque senão um complementa o outro. Pois bem, então, já entendi, Lucas, o método literal é a forma correta de ler a Bíblia, eu tenho que aplicar isso sem hipocrisia. Mas e o método alegórico? Lembra que eu falei da visão pré-milenista e uma visão amilenista. A visão amilenista diz que, de uma maneira bem breve, o objetivo hoje não é estudar escatologia, tá? Eu só estou querendo dizer que o modo como a gente lê a Bíblia e interpreta dita o nosso pensamento. Então, a visão amilenista não tem reino.
Não tem reino terrestre milenar. O reino é no nosso coração. Ué, mas da onde que você tirou isso? Me mostra um texto que está escrito isso. Não tem. Não tem. E essa visão de interpretar a Bíblia de forma alegórica começou onde? No Egito. Mas ele não começou com os egípcios. Ele começou com os judeus. E o que esses judeus eles estavam fazendo? Eles olhavam para os gregos e eles queriam imitar os gregos. Foi então que eles começaram a ler a Bíblia de maneira alegórica. Porque os gregos faziam isso, a filosofia grega fazia isso. O que os gregos pensavam? Eles pensavam que a matéria é essencialmente ruim. Então, eles entendiam que o corpo, tudo que existe no mundo físico, é ruim, é uma punição, é um castigo, eu preciso me libertar disso. Por isso que eles não acreditavam na ressurreição. E aí, diante disso, se a matéria é ruim, existe o divino. O divino é perfeito. Então, se a matéria é ruim, então o que eu estou vendo aqui, fisicamente, é ruim. Então eu preciso encontrar nisso o divino. O divino, ele reflete no físico, só que de uma forma distorcida. Então eu tenho que procurar no texto o real significado. Essa é a forma que os gregos pensavam naquela época. E os judeus começaram a ir na onda. Lembrando que a Grécia, Alexandre o Grande, ele dominou o mundo jovem e rápido. Se eu não me engano, levou 10 anos para ele fazer a dominação do mundo. E toda a cultura grega virou, tipo assim, os Estados Unidos hoje. As pessoas tinham uma grande admiração e queriam se fazer incluídas na cultura grega. E para eles se fazerem incluídos nessa cultura, eles começaram a ter a mesma atitude que eles tinham. E o principal representante desse método foi Filo de Alexandria, conforme o irmão Alan já falou aqui para vocês. E ele defendia esse método, porém, como era algo novo, os outros judeus começaram, tá estranho isso aí. É novidade. Eu sempre entendi a Bíblia assim, e você está trazendo... Eu não estou enxergando isso no texto. De onde você está tirando isso? Então começou a existir uma certa... como que fala? Vertentes, né? Um grupo interpretava a Bíblia de maneira alegórica e o outro grupo interpretava a Bíblia na sua literalidade. Mas na época de Jesus, vamos agora para a época de Jesus, os judeus, incluindo Jesus ele era judeu, ele não interpretavam de maneira alegórica. Ele interpretava o texto, a sua essência, conforme estava escrito, sem ficar procurando significados ocultos. Trazendo até um grande historiador, Flávio Joséfo, ele foi um historiador que viveu no primeiro século, e foi ele quem registrou a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Ele, que era um historiador renomado na sua época, ele não usava o método alegórico de interpretação. Ele sempre leu os textos e entendeu os textos de maneira literal. E quando alguém vier confrontar vocês sobre essa questão de pré-milenismo, amilenismo, predestinação, eleição, vixe, tem tantas. Guardar o sábado, não guardar o sábado. Perde a salvação, não perde a salvação. Olha quantas visões diferentes existem hoje. Então, vamos ler o texto. O que diz o texto na sua literalidade?
E já partindo para o Novo Testamento, como os apóstolos interpretavam a Bíblia. Lógico, eles usavam o método literal. Principalmente porque Jesus falava de forma literal. E eles seguiam o seu mestre. E é o que nós devemos fazer também. A literalidade, ela é algo comum entre nós atualmente e foi comum na época que os escritores registraram as verdades da Bíblia. Literal. O que o texto diz é. Eu lembro do exemplo do Dirceu, né, Gabi? Que ele veio pregar aqui uma vez na Páscoa. Que ele foca nisso. Se Jesus falou que ele ia ficar 3 dias e 3 noites, são 3 dias e 3 noites. Ele até falou da Sexta da Paixão, mas aí os irmãos lembram, não vou entrar nisso agora. Mas o foco é, devemos compreender a Bíblia conforme ela está escrito. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, esse texto é uma chave da doutrina das Escrituras, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Ali, coloquei ele. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles não precisaram criar um método novo, eles só precisaram corrigir a forma de aplicação que acontecia no judaísmo. Vemos os apóstolos registrarem, estudarem e comunicarem de forma literal. Mas então, como que aconteceu a ascensão da alegorização das Escrituras? Se é um método errado, por que é o que mais tem? Se está errado. Então entra a influência da filosofia grega na leitura da palavra. Quando você está inserido em uma cultura, você precisa tomar cuidado para você não perder aquilo que faz parte do seu conhecimento, principalmente em relação às coisas de Deus e ao Senhor. Então, no primeiro século, os cristãos, eles estavam enfrentando uma grande dificuldade. Qual era essa dificuldade? Primeiro, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos o cânon bíblico. Antigamente eles não tinham isso. Não tinham uma lista bem definida da palavra de Deus. Isso era uma dificuldade. Outra dificuldade, eles tinham contato com regras de interpretação vindas do judaísmo, que aplicavam de forma errada o texto no dia a dia. E para piorar, eles estavam cercados de influências, não apenas dos gregos, mas de influências pagãs de outros povos. Então, nós vemos nas cartas de Paulo aos Colossenses e aos Filipenses, Paulo combatendo exatamente isso: o paganismo, o judaísmo e heresias. Então foi nesse contexto que surgiram 3 escolas, 3 universidades da época. As famosas chamadas escolas exegéticas. Lembra que exegese é você extrair do texto a informação original. Então, vamos criar 3 escolas. A primeira escola, cujo maior nome foi Orígenes, a escola do método alegórico. Eles ensinavam isso. Ensinavam a você procurar no texto, saúde, significados que não tinham. Imagina,
A segunda escola, a escola literal e realista. Essa escola teve como maior representante Tertuliano. E a terceira escola, a escola histórica e gramatical. Eu já vou dar um spoiler. A gente segue um pouquinho do literal e um pouquinho do histórico gramatical. Por isso que o método é literal, histórico e gramatical. A escola histórica e gramatical surgiu em Antioquia, liderada por Teodoro de Mopsuestia. Acho que é assim que se fala. Mopsuestia. Então vamos começar sobre os ensinamentos da escola alegórica, cujo maior nome foi Orígenes. O Alan já trouxe essa informação para vocês também. Orígenes foi o maior nome de difusão desse método. Mas esse método de interpretar as escrituras teve um pai. Começou com Aristóbulo, que defendia a filosofia grega. Olha o que o cara defendia. Ele defendia que a filosofia grega teve origem no Antigo Testamento. Ou seja, a filosofia grega, ela nasceu do Antigo Testamento. Argumento para convencer as pessoas a utilizarem esse método. E a gente sabe que é óbvio que não, né? Então, o objetivo do Aristóbulos era tornar a fé judaica e depois, um pouquinho mais para frente, a fé cristã, era tornar aceitável ao mundo culto grego. Lembra que eu falei para vocês que eles queriam serem aceitos, eles queriam fazer parte da cultura grega. Então eles diziam, não, a nossa Bíblia, o pensamento de vocês teve origem na nossa Bíblia. A forma como vocês leem os textos procurando significados ocultos nasceu no Antigo Testamento. Misericórdia. E a alegorização, ela ganhou mais força no Império Romano. Então, Constantino, imperador de Roma na época, ele se converteu ao cristianismo. Então, nessa época, e também escritores, vários escritores, como Eusébio, eles espiritualizavam a Bíblia para não desapontar o império, para não desapontar Constantino. Só que isso levou uma série de erros, de equívocos. Depois chegou na época de Agostinho. Agostinho, um dos maiores teólogos da época, também seguiu esse caminho. E para ele, só que Agostinho ele introduz algo novo aqui. Para Agostinho, a Bíblia ela deveria ser interpretada a partir do ponto de vista da igreja. Então, a igreja era quem interpretavam as escrituras e dizia para o povo como que deveria ser. O que Deus estava falando. Então, qualquer passagem que era difícil, que as pessoas não entendiam, ou que eram imorais na visão da igreja, não. Esquece, a igreja diz que é isso. E qual é o perigo? Manipular as massas, o povo, manipular o povo. Então, por isso que nós temos que estudar, para a gente não ser manipulado. E para a gente não manipular, mas a gente mostrar com a verdade. Então, nós precisamos ficar atentos ao que realmente a palavra de Deus quer nos dizer. E a escola literal e realista, já caminhando para o fim, teve como principal representante Tertuliano. Então, Tertuliano ele dizia o seguinte: a Bíblia nós devemos levar em consideração os fatos históricos, ou seja,
testemunhas oculares, provas, evidências arqueológicas, textos. Devemos levar em consideração, então, o fato histórico, o direito jurídico e a prática de tudo isso, respeitando a linguagem normal da Bíblia. E ele não usava o método alegórico, ele refutava esse método. Ele dizia que você tentar encontrar símbolos é algo inconcebível. A palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. Ela não tem erros e não leva ninguém ao erro. Esse método, ele serviu como base para o que nós entendemos hoje da palavra. E por fim, a escola histórica e gramatical, que surgiu em Antioquia. Então, essa escola também, em oposição ao método alegórico, que teve o principal líder, Teodoro Mopsuestia, ele deu ênfase também na interpretação histórica. Só que ele levava em consideração o contexto, o tempo, a cultura, além das evidências arqueológicas. Ele levava tudo o que a escola literal e realista considerava, mas ele acrescentava também o contexto, o tempo, a cultura, a data e a gramática. Lembra que a gente falou sobre a gramática? Sobre você aplicar as regras da gramática na interpretação das escrituras? Então, o objetivo era buscar o sentido literal do texto, sem ficar colocando alegorias fantasiosas. Amém, irmãos? Amém. Um pouquinho de história para a gente conhecer como se deu a interpretação até agora. Essa aula eu dividi ela em duas partes, para não ficar muito extenso. E na próxima aula, teremos a parte 2 com o irmão Daniel. Não percam, não deixem de participar. É muito importante a gente ter essa bagagem, ter esse conhecimento, para que a gente entenda o porquê das coisas. Eu, quando comecei a estudar mecânica, meu professor falava assim, troca isso, faz aquilo, solta aquele parafuso, faz aquilo outro. Eu fazia, mas eu não entendia o porquê. E é horrível você fazer algo sem entender o porquê de você estar fazendo aquilo. Quando eu comecei a me aprofundar, fez sentido tudo que eu estava fazendo. Então, essa aula de história é para fazer sentido na nossa vida cristã. Por que eu leio a Bíblia assim? Por que eu penso assim? Por que eu defendo a minha fé assim, num meio de tanto relativismo, no meio de tanta falsa doutrina, falso ensino, e por aí vai. Amém? Então, pausa de 10 minutinhos.